E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tem tanto que falar. Um assunto bem polêmico. Impacto das telas no desenvolvimento da molecada. Hum? Sabe aquele papo de celular vicia? Sei. Videogame que a criança não larga? Será que faz mal? A gente vai desvendar essa história toda com base em um montão de estudos e pesquisas. Eu sei. E olha, para começar, Uhum. você sabia que tem uma pesquisa alemã bombando É mesmo? com alunos de 10 a 17 anos, Nossa. que mostrou um negócio impressionante. O que ela mostrou? A cada hora a mais no smartphone, Hum. o aluno despencava quase 4 posições no ranking da Toma. Caramba. Quase 4 posições. É sério. Isso é Muita muita... coisa. Quer dizer, então, que o celular tá detonando o desempenho da galera na escola. Exatamente. É. E o impacto é ainda maior Hum. quando o aluno usa o smartphone durante a aula. É só. A distração é tanta que o aprendizado fica comprometido para valer. Imagino. Imagina só, você está lá tentando entender a matéria. E de repente, pluft, uma notificação no celular. É verdade. Quase impossível resistir, né? Me distrai total. A gente tenta se concentrar, mas aí chega uma mensagem, um vídeo engraçado e pronto, lá se foi a concentração. Já era. Mas então, se o celular está atrapalhando tanto o seu aprendizado que a gente faz, É. proíbe o uso, bota a molecada numa bolha. Calma, calma. Não precisa radicalizar. A gente não precisa demonizar a tecnologia, mas com certeza precisa usar com sabedoria, com moderação, com bom senso. A chave é ter equilíbrio. Equilíbrio, essa é a palavra-chave. Mas, e na prática, como a gente faz isso? Pois é. Como controla o uso do celular? Porque vamos combinar, é difícil resistir à tentação, né? Não é fácil mesmo. É. Mas olha, tem várias estratégias que a gente pode usar. Por exemplo, a gente pode estabelecer limites de tempo de uso. Tipo, 1 hora por dia no celular. Sei. E depois disso, o celular guardado. 1 hora por dia, hein? Faz pouco, mas se a gente parar para pensar, já é um bom tempo. Já dá para fazer bastante coisa. É. E o importante é que, nesse tempo, a criança use o celular de forma consciente. Para coisas que realmente importam, como pesquisas para a escola, contato com a família, e não só para ficar rolando o feed das redes sociais, né? Verdade. É. E outra coisa que a gente pode fazer é desligar as notificações, né? Porque vamos combinar, cada vez que o celular apita, a gente distrai, perde o foco. Total. Desligar as notificações é uma ótima estratégia para evitar distrações e se concentrar naquilo que realmente importa. Ué. E outra dica é deixar o celular em outro cômodo quando a gente precisa se concentrar numa tarefa importante. Tipo, na hora de estudar, de ler, de trabalhar. Longe dos olhos, longe do coração, né? Exatamente. E falando em coração, me diz uma coisa. Ui. Você acha que o uso excessivo de telas pode impactar a saúde mental da molecada? Olha, sem dúvida, estudos mostram que a falta de sono, que pode ser causada pelo uso excessivo de telas, está diretamente ligada a problemas como ansiedade, depressão, irritabilidade Nossa. e até mesmo dificuldade de concentração. Caramba. É como se o cérebro não conseguisse descansar direito. Isso afeta o humor e o comportamento da criança. Faz sentido. E a gente sabe que, para ter uma boa noite de sono, o ideal é evitar o uso de telas pelo menos 1 hora antes de dormir, né? É o ideal. Mas, e aí como a gente convence a molecada a largar o celular e ir pra cama? Essa é a parte difícil, né? É. Mas olha, a gente pode começar criando uma rotina relaxante antes de dormir. Tipo um banho quente, ler um livro, ouvir uma música calma. Legal. E é importante que a gente, adultos, demos exemplo, né? Se a gente fica no celular até tarde, Sei. como é que vamos cobrar da molecada que vai pra cama cedo? Verdade. A gente precisa dar o exemplo. E falando em dar o exemplo, me conta uma coisa. Como é que a gente pode incentivar a molecada a ter uma relação mais saudável com as telas? A encontrar um equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo real? Acho que o primeiro passo é a gente, como pais, ter essa consciência, né? É. De que o mundo real é tão importante quanto o mundo virtual e que a gente precisa oferecer para a molecada experiências diversas. Que estimulem a criatividade, a imaginação, o contato com a natureza. Tipo, levar para brincar no parque, Ah. fazer um piquenique, ir ao museu, ao teatro, andar de bicicleta, né? Coisas que a gente fazia quando era criança. E que muitas vezes acaba esquecendo com a correria do dia a dia.
É verdade. E é importante que a gente faça essas coisas junto com a molecada. Que a gente participe, que a gente se divirta junto com eles. Legal. Porque, no fundo, o que a criança quer é atenção, é carinho, é estar perto da gente. Verdade. E às vezes a gente acaba se escondendo atrás das telas, né? Usando o celular como uma forma de se isolar, de evitar o contato com o outro. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque o contato humano, o olho no olho, o toque, o abraço, Isso aí. são essenciais para o desenvolvimento da criança, para o seu bem-estar emocional. E não só da criança, né? É a gente também. Com certeza. A gente precisa se conectar, se relacionar, se tocar, se abraçar. A gente precisa de afeto, de carinho, de amor. Verdade. E a gente precisa ensinar isso pra molecada. Mostrar pra eles que a vida real, com seus desafios e suas alegrias, é muito mais rica, muito mais interessante e muito mais completa do que o mundo virtual. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, queria te perguntar. Você acha que a gente, como sociedade, está usando a tecnologia de forma consciente, responsável? Ou será que a gente está se tornando escravo das telas, se isolando cada vez mais do mundo real? Olha, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer com frequência, né? Porque se a gente parar pra pensar, a gente tá cada vez mais conectado. Sei. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais distante do outro, né? É verdade. A gente se comunica mais por mensagem do que por voz. A gente se relaciona mais pelas redes sociais do que pessoalmente. Sim. A gente vive mais no mundo virtual do que no mundo real. A tecnologia nos trouxe muitas coisas boas. Sim. Mas também trouxe os desafios, né? Verdade. E a gente precisa ter essa consciência para usar a tecnologia a nosso favor. Isso. E não contra a gente. Concordo plenamente. A gente precisa encontrar um equilíbrio, um meio termo, para que a tecnologia seja uma ferramenta que nos ajude a viver melhor. E não um obstáculo que nos impeça de viver plenamente. Boa. É isso aí. E você tocou num ponto importante, essa coisa de se isolar, sabe? Além de detonar o desempenho na escola, o excesso de telas pode dar uma zapucada na saúde mental da molecada. É tipo a criança fica mais ansiosa, mais irritada? Exatamente. Tem estudos mostrando que rola uma relação direta entre a falta de sono causada pelo uso excessivo de telas e problemas como ansiedade, depressão, irritabilidade e falta de concentração. Nossa. É como se o cérebro não desligasse nunca, né? Fica sobrecarregado e acaba dando pane. É isso aí. E a gente sabe que uma boa noite de sono é fundamental para a criança aprender, se desenvolver, ter um bom humor. Mas com a luz azul das telas bombando até a hora de dormir, o sono vai para o espaço. E aí fica complicado, né? A criança não dorme direito, fica cansada, irritada, não rende na escola. Vira um ciclo vicioso. Totalmente. Mas me diz uma coisa. Você falou da pesquisa alemã que mostrou o impacto das telas no desempenho escolar. Sim. Mas e no Brasil? Tem alguma pesquisa que mostra essa relação? Olha, no Brasil ainda não temos uma pesquisa tão específica como essa alemã. Mas diversos estudos, principalmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, indicam que o uso excessivo de telas está sim ligado a problemas de aprendizagem, atenção e comportamento. E o que mais me preocupa é que muitas vezes os pais usam o celular ou o tablet como babá eletrônica para acalmar a criançada, né? Principalmente em lugares públicos, tipo restaurante, supermercado. E isso é uma armadilha perigosa. A criança acaba se acostumando a ter o celular como único estímulo e aí, quando precisa se concentrar em outras coisas, tipo numa aula, numa brincadeira, fica difícil. Sem falar que, às vezes, o conteúdo que a criança vê no celular não é nada educativo, né? Com certeza. E tem outra coisa que me deixa de cabelo em pé. A molecada de hoje em dia está exposta cada vez mais cedo a conteúdos inadequados, tipo pornografia e violência. É verdade. Você acha que isso pode ter um impacto negativo na saúde sexual e emocional da criança? Olha, essa é uma questão delicada, mas que a gente precisa encarar. A pornografia, por exemplo, pode distorcer a visão que a criança tem da sexualidade, do relacionamento. A criança pode acabar achando que aquilo é normal, que aquilo é o que se espera dela num relacionamento, e isso pode ser muito prejudicial. Puxa, é assustador pensar nisso, né? E a violência, então? A gente vê cada vez mais violência nos filmes, nos jogos, na internet. Será que isso pode deixar a criança mais agressiva, mais insensível à violência na vida real? Sim, a exposição à violência na mídia pode, sim, ter um impacto negativo no comportamento da criança. Estudos mostram que crianças que assistem a muitos programas violentos tendem a ser mais agressivas, a ter menos empatia pelos outros e a ter mais medo de serem vítimas de violência. E aí o que a gente faz?
proibir a criança de ver TV, de jogar videogame, de usar a internet. Olha, não precisa ser tão radical. A ideia não é demonizar a tecnologia, mas sim usá-la com consciência, com moderação. A gente precisa escolher com cuidado os conteúdos que a criança consome, conversar com ela sobre o que ela vê, ajudar ela a desenvolver um senso crítico. É tipo, assistir junto com a criança, comentar as cenas, né? Isso. E a gente precisa dar um exemplo, né? Se a gente fica o tempo todo no celular, assistindo a programas violentos, como vamos cobrar da criança que ela faça diferente? Verdade. A educação se faz pelo exemplo. Exatamente. A gente precisa mostrar para a criança que tem outras formas de se divertir, de se informar, de se conectar com o mundo, sem recair na violência e em conteúdos inadequados. E falando em se conectar com o mundo, me diz uma coisa: qual o impacto das telas no desenvolvimento social da criança? Você acha que elas podem prejudicar a interação social, a capacidade de fazer amigos e se relacionar? Olha, essa é uma questão complexa porque as telas podem ser usadas tanto para conectar as pessoas quanto para isolá-las. Por um lado, as redes sociais, os jogos online, os aplicativos de mensagem podem ajudar a criança a se comunicar com os amigos, a fazer novos amigos, a se integrar em grupos. Mas, por outro lado, o uso excessivo dessas ferramentas pode levar ao isolamento social, à dificuldade de interagir pessoalmente, à falta de habilidades sociais. A criança pode acabar se sentindo mais à vontade no mundo virtual do que no mundo real, né? E isso pode ser um problema. Com certeza, a gente precisa incentivar a criança a ter contato com outras crianças, a brincar, a se divertir ao ar livre, a desenvolver habilidades sociais na vida real. E a gente precisa dar o exemplo, né? Se a gente fica o tempo todo no celular, como vamos cobrar da criança que ela seja sociável? Verdade. A gente precisa mostrar para a criança que a vida real é muito mais divertida, muito mais rica, muito mais completa do que o mundo virtual. E a gente precisa aproveitar cada momento com eles porque o tempo voa. Com certeza. A infância é uma fase única que passa muito rápido. A gente precisa aproveitar cada instante com nossos filhos, brincar com eles, conversar com eles, ensiná-los, amá-los. E a gente precisa fazer isso sem distrações, sem celular, sem telas. A gente precisa estar presente de corpo e alma. E falando em estar presente, me diz uma coisa. Você acha que o uso excessivo de telas pode atrapalhar o desenvolvimento da linguagem na criança? Porque se a criança fica o tempo todo assistindo a vídeos, ela não está conversando, não está lendo, não está se expressando. É verdade, a linguagem se desenvolve através da interação, da conversa, da leitura. E quando a criança fica muito tempo exposta às telas, ela pode ter dificuldade de desenvolver a linguagem, de se comunicar, de se expressar. Isso pode ter consequências sérias no futuro, né? Tanto na vida escolar quanto na vida profissional. Com certeza. A linguagem é a base de tudo. É a ferramenta que a gente usa para pensar, para aprender, para se relacionar com o mundo. E a gente precisa estimular a criança a desenvolver a linguagem desde cedo, conversando com ela, lendo para ela, cantando com ela, brincando com ela. E tem uma coisa que me intriga. A gente vê muitos aplicativos e jogos que prometem desenvolver a linguagem, o raciocínio, a criatividade. Será que eles realmente funcionam? Ou será que é só marketing? Olha, tem aplicativos e jogos que podem ser educativos, sim. Mas a gente precisa escolher com cuidado, precisa ver se eles são realmente adequados à idade da criança, se eles têm um conteúdo de qualidade, se eles estimulam a criança a pensar, a criar, a interagir. E a gente não pode esquecer que o aplicativo, o jogo, nunca vai substituir a interação humana, a conversa, a brincadeira com os pais, com os amigos. Concordo plenamente. A tecnologia pode ser uma ferramenta a nosso favor, mas a gente não pode deixar que ela substitua o contato humano, a interação real, o afeto, o carinho. Esses são os verdadeiros nutrientes para o desenvolvimento da criança. E sabe o que é mais importante? Dar o exemplo. Se a gente quer que a criança tenha uma relação saudável com as telas, a gente precisa ter essa relação saudável também. A gente precisa mostrar para a criança que a vida real é muito mais divertida, muito mais rica, muito mais completa do que o mundo virtual. É isso aí. A gente precisa se desconectar para se conectar de verdade. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho, mas ainda tem muito papo pela frente. Na próxima parte, vamos falar sobre como a gente pode ajudar a criança a usar a tecnologia de forma consciente, criativa e saudável. Fiquem ligados. E voltando à nossa conversa sobre o impacto das telas, tem outra coisa que me preocupa bastante, que a gente precisa ficar de olho. A publicidade. A publicidade. Sabe, a molecada é bombardeada o tempo todo com anúncios de alimentos ultraprocessados. É verdade. Cheios de açúcar, gordura e sal. É. E o pior é que essa publicidade é super esperta. Yeah. Usa personagens fofinhos, musiquinhas que grudam na cabeça, cores vibrantes. Nossa, é verdade, parece um ataque sensorial. É quase impossível resistir. É difícil. É verdade, parece que a publicidade sabe direitinho como seduzir a molecada, né? É. E aí, qual o impacto disso nos hábitos alimentares da criança? Você acha que essa enxurrada de propaganda pode influenciar a criança a comer mais besteira?
Olha, diversos estudos, inclusive um bem interessante da Universidade de São Paulo, mostram que a publicidade de alimentos não saudáveis tem sim um impacto significativo nos hábitos alimentares das crianças. A criança acaba pedindo, querendo comprar, e os pais muitas vezes acabam cedendo. Acabam comprando. E aí a gente vê o aumento da obesidade infantil, de problemas de saúde como diabetes e doenças cardíacas. Nossa, que triste. É problema. A obesidade infantil é uma epidemia, né? Yeah. E a gente sabe que a alimentação na infância tem um impacto enorme na saúde da criança ao longo da vida. Com certeza. Mas e aí o que a gente pode fazer para proteger a molecada dessa avalanche de publicidade? É uma boa pergunta. Será que a solução é trancar a criança em casa, sem acesso à TV, internet, celular? Calma. Não precisa radicalizar. A gente não precisa isolar a criança do mundo. Mas a gente precisa ajudá-la a ter um olhar crítico sobre a publicidade. A gente pode, por exemplo, explicar para a criança como a publicidade funciona. Quais as estratégias que eles usam para nos convencer a comprar, mostrar exemplos de publicidade enganosa. Tipo, desmistificar a publicidade, né? Isso. Mostrar pra criança que por trás daqueles personagens fofinhos e da musiquinha grudenta tem o objetivo de vender, né? Exatamente. E aí ela vai poder ter um olhar mais crítico sobre o que ela tá vendo, né? Isso. E a gente pode aproveitar para conversar sobre alimentação saudável, né? Com certeza. Mostrar pra criança que comer bem é importante. É gostoso, é divertido. A gente pode cozinhar junto com a criança, experimentar receitas novas, fazer da hora da refeição um momento de prazer, de conexão. Essa ótima ideia. Falando em conexão, você já reparou como a molecada tá cada vez mais conectada ao mundo virtual e cada vez menos conectada ao mundo real? A gente se encontra mais no Instagram do que da vida real. Conversa mais por WhatsApp do que pessoalmente. Será que a gente está perdendo a capacidade de se relacionar de verdade? Sei lá. De ter contato humano real, olho no olho, toque, abraço. Essa é a questão. Puxa, essa é uma questão profunda, né? A tecnologia nos trouxe a possibilidade de estarmos conectados o tempo todo, mas será que isso é realmente positivo? Boa pergunta. Será que a gente não está se isolando cada vez mais no nosso mundinho virtual? Olha, eu acho que a gente precisa ter equilíbrio, né? A tecnologia pode ser uma ferramenta incrível para nos conectar com o mundo, para aprender, para se divertir. Sim. Mas a gente não pode deixar que ela domine a nossa vida. Que ela nos afaste do contato humano real. Concordo. A gente precisa ter tempo para se encontrar com os amigos, para brincar com os filhos, para dar um abraço na família, para curtir a natureza, para viver a vida real. Isso aí. A gente precisa se desconectar para se conectar de verdade. É verdade. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Poxa, passou rápido. Espero que vocês tenham curtido essa nossa conversa sobre o impacto das telas no desenvolvimento infantil. A gente viu que o uso excessivo pode ter consequências negativas. Mas a gente também viu que a tecnologia pode ser uma aliada. Sim. Se a gente usar com sabedoria, com moderação, com bom senso. Concordo plenamente. Isso aí. E o mais importante é a gente estar presente na vida da molecada. Dar carinho, atenção, amor, limites. E mostrar para eles que a vida real é muito mais divertida, muito mais emocionante, muito mais completa do que o mundo virtual. É isso aí. Desliguem as telas e vão viver a vida real. Ah, Valeu, galera. Até o próximo mergulho no The Deep Dive. até a próxima.